Eu quero chamar a atenção, a gente vai destacar daqui a pouco os detalhes desse caso, de mais um flagrante de excesso de violência policial em São Paulo. Dessa vez uma família que teve a casa invadida, os policiais entraram botando terror, e graças a uma pessoa que registrou por um celular, nós temos a comprovação de que ali houve um excesso. Inclusive, uma senhora, uma idosa, foi machucada, sem entender o que estava acontecendo. Ela acaba tocando no policial, implorando ali para que todo mundo se acalmasse, que não fosse daquele jeito. E ela acaba tocando no policial e ele então a agride. Ela fica ensanguentada, uma cena de terror. E polícia não é para tocar o terror na população. Polícia, distintivo policial, cacetete, a arma policial, eles não podem servir para tocar o terror na população, mas sim para levar segurança, confiança à população. E só uma polícia que age dentro da lei é uma polícia que tem a confiança, o respeito da população e que, de fato, trabalha contra a criminalidade, contra os criminosos, mas nunca contra a população. Então a gente vai tratar desse caso em que essa idosa foi agredida, mas é importante destacar também que depois de vários desses flagrantes de violência, de excesso de violência da polícia, inclusive com o caso que também vamos trazer novidades do caso do policial que jogou o homem do alto de uma ponte, que já está preso esse policial. Depois de diversos flagrantes, o governador de São Paulo admitiu um erro. Então a gente começa justamente ouvindo o que disse o governador de São Paulo, porque Tarcísio de Freitas recuou e disse que estava completamente errado sobre o uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares. Vocês se lembram, essa é uma polêmica antiga. Ainda antes de se tornar governador, Tarcísio de Freitas deu declarações de que tinha dúvidas se as câmeras eram necessárias ou não. Depois mudou um pouco a forma de uso dessas câmeras, mas hoje ele disse que estava errado, totalmente errado, em relação ao uso dessas câmeras. O governador prometeu ampliar o programa ao comentar esses recentes casos de violência policial no estado, como o do homem que eu disse foi atirado da ponte. Vamos ouvir o que disse o governador. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia, porque eu admito, estava errado, eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras, que eu mudei absolutamente a posição e que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né? Que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. Houve uma discussão muito grande na gestão Tarcísio de Freitas, sobretudo quando foi feita uma nova compra, uma nova remessa de câmeras corporais que seriam colocadas nos uniformes dos policiais. Tarcísio de Freitas também está num processo importante no governo de blindagem ao atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ele vai se manter no cargo e o governador chamou para si a responsabilidade, disse que a responsabilidade é dele no topo, é ele quem está lá e chamou para si. Então essa responsabilidade tem também uma fala dele, vamos ouvir. Ninguém está aqui para compactuar com erro, eu muito menos, a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Então é hora de perceber que coisas estão acontecendo, que a gente está errando, perceber que a gente tem que dar um passo para trás, olhar a organização por dentro, conversar muito com os comandantes, porque existe uma questão de ação de comando que é fundamental e óbvio, se o discurso em algum momento foi mal interpretado, a gente tem que readequar o discurso para que as pessoas entendam qual é a direção que a gente quer chegar. Eu entendo que, ao fim e ao cabo, a responsabilidade dos problemas é minha. Eu sou governador do estado. Eu não posso atribuir responsabilidade para A, para B ou para C, para ninguém. A responsabilidade é minha. Então, se a diretriz do governo do estado não está chegando com clareza na ponta, ela precisa chegar. E cabe a mim fazer chegar. Bom, o governador, nessas duas falas que a gente acabou de trazer para vocês aqui no Entre Nós, ele disse duas coisas que é muito importante pontuar. Uma delas é, sim,
a câmera protege o policial de bem, o policial que trabalha dentro da lei, o policial que age corretamente. Não tem o que esconder se o policial está na rua, respeitando a lei e fazendo o trabalho dele, que é duro, que é difícil, que é árduo, que é combater bandido, que é combater criminoso, mas o policial que age dentro da lei não tem por que temer a câmera acoplada ali às fardas policiais. E o outro ponto que o governador teve a humildade de reconhecer que errou em relação a essas câmeras e dizer que a responsabilidade é dele. Então, se a tropa na rua está orientada no sentido de agir com violência, se essa orientação chegou, é tempo de corrigir a rota. A gente vai seguir aqui o Entre Nós, falando justamente desses casos de excesso dos policiais. A Bruna Baroni está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde para você, Bruna. Vamos trazer as atualizações, sobretudo do caso, mais um novo caso que surgiu, que é dessa idosa que acabou agredida por policiais, né? É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que vai apurar os excessos na abordagem de policiais militares a uma família em Barueri, na região metropolitana. Esse caso aconteceu ontem à noite. A reportagem da Band ouviu um dos familiares agredidos, o Luiz Henrique. Ele contou que os PMs faziam uma ronda pela região quando pararam o sobrinho dele, o Matheus, que estava com uma moto estacionada em frente à casa onde ele mora, ao lado do pai, o Juarez. Os policiais teriam dito que a moto seria levada para apreensão porque o IPVA estava atrasado. O sobrinho questionou essa abordagem. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que foram xingados nesse momento, segundo o G1. Logo depois, os agentes chamaram reforço e invadiram a casa, dando início a uma confusão generalizada. Os vídeos gravados por testemunhas mostram os policiais batendo no pai e no filho. Em outro momento, um agente aplica um golpe mata-leão no Matheus, uma prática que é proibida na corporação desde 2020. A mãe, a Lenilda, de 63 anos, essa idosa que a gente falava há pouco, Adriana, também foi agredida. O vídeo mostra essa idosa sendo empurrada, chutada por um policial. Ele ainda puxa a gola do casaco dessa senhora que acabou ficando ferida, com o rosto sangrando, precisou de atendimento médico. O caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade. A Secretaria de Segurança Pública disse que não compactua com desvios de conduta e que os agentes serão devidamente punidos. A Corregedoria da Polícia Militar também acompanha esse caso. A gente mostra as imagens para quem está acompanhando e qualquer mãe, né? Na situação em que vê que tem vários policiais, são vários policiais, a gente vê pelas imagens, pelo menos 6 policiais dentro ali daquela garagem, vários policiais, aquela confusão, qualquer mãe vai interceder, vai tentar fazer alguma coisa. E aí ela encosta no policial e já vai sendo agredida. Uma mulher idosa fica com o rosto inteiro ensanguentado. Enquanto a polícia está dentro da casa tocando o terror, tem criminoso agindo na rua. Porque isso aí, por causa de um documento, um IPVA que não está pago, justificar isso não tem justificativa realmente, né? É que a gente viu também uma cena de bate-boca, né? De todos eles, essa confusão generalizada. Se a gente tem os agentes ali da força que estão naquele momento, eles poderiam fazer ali algo que pudesse resolver essa situação para não escalar da maneira como a gente viu essa situação aí em São Paulo. Obrigado, viu, Bruna? Obrigada. Pelas suas informações. Deixa eu só trazer uma informação. O Arthur Covre acaba de alertar a gente aqui ainda sobre o excesso de violência em São Paulo, dos policiais. Acaba de ser decretada a prisão daquele policial que atirou nas costas de um jovem logo depois que ele fugiu de um mercado furtando produtos de limpeza. Ele levou vários tiros nas costas, não reagiu, não houve aquela versão inicialmente contada de que ele era uma ameaça e que ele tentou atacar o policial que estava fazendo um bico, um trabalho de segurança, mas acaba de ser decretada a prisão desse policial e o policial que jogou o homem da ponte, né, Renan? Esse já havia sido decretada a prisão e já está preso. Dessa informação nova é com relação a Vinícius de Lima Brito, né? Ele estava à paisana quando atirou nesse rapaz. O pedido de prisão do PM havia sido feito pelo Ministério Público, então informação que acaba de chegar confirmada aqui pela nossa reportagem. E ainda sobre os excessos da polícia, aqui no estado de São Paulo principalmente, houve uma declaração importante do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que diz que o estado não pode compactuar com a violência policial, comentando desses recentes casos em São Paulo. Segundo ele, a pasta está estudando um ato normativo sobre o uso progressivo da força, para que esse seja o último instrumento adotado pelos agentes nas mais diferentes abordagens. No entanto, o ministro não deu detalhes sobre esse documento, nem como será aplicado nas polícias dos estados. Vamos acompanhar o que disse o ministro Ricardo Lewandowski.
temos grande confiança nas corporações policiais, sejam elas militares e civis, mas nós não podemos compactuar com estes casos e que esperamos e temos certeza até que são casos isolados de violência contra os civis, contra pessoas que são muitas vezes meros suspeitos, que são encontrados nas ruas das cidades desse país e são vítimas de uma violência absolutamente injustificada. É uma questão que nos preocupa e uma polícia verdadeiramente democrática, uma polícia que quer garantir a segurança dos cidadãos, não pode praticar violência. Ouvimos aí então o ministro. Está acontecendo lá em Brasília um encontro com secretários de segurança pública de diferentes estados. Começou ontem e hoje também, por isso essa fala aconteceu do ministro depois desse encontro.